O maior perigo da sua fé não é o pecado escancarado, mas algo muito mais silencioso. Você ainda ora, ainda vai à igreja, ainda se considera um cristão, mas no fundo, algo mudou. A chama já não queima como antes. E talvez você nem tenha percebido quando isso começou. A Bíblia fala sobre um estado que assusta até Deus. Nem frio, nem quente, mas morno. E o mais perigoso é isso. Quem está morno quase nunca percebe. Hoje você vai descobrir 3 sinais claros de que sua fé pode estar esfriando. E o último é o mais ignorado, mas pode explicar exatamente o que você está sentindo agora. Fique até o final, porque isso pode revelar algo que você não queria encarar, mas precisa. Jesus disse que prefere alguém completamente frio a alguém morno. E talvez você esteja exatamente nesse lugar sem perceber. Ainda ora, ainda vai à igreja, mas o fogo apagou. Você precisa ver isso. Charles Spurgeon, o grande pregador de Londres, certa vez disse que o maior perigo para um cristão não é o pecado escandaloso, mas a tibieza disfarçada de religiosidade. Aquela fé que ainda tem a forma, mas perdeu o fogo. Aquela devoção que ainda tem os rituais, mas perdeu a intimidade. Essa palavra de Spurgeon atravessa séculos e chega até nós hoje com uma força assustadora, porque ela descreve com precisão algo que está acontecendo silenciosamente na vida de muitos cristãos. Uma frieza que entra devagar, quase sem fazer barulho, como a neblina que cobre o vale antes do amanhecer. E o pior, a pessoa mal percebe quando isso começou. E é exatamente sobre isso que precisamos conversar hoje. O livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 15 e 16, traz uma das palavras mais assustadoras que Jesus jamais pronunciou a uma igreja. Ele diz assim: "Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de te vomitar da minha boca." Medite nessa expressão com toda a seriedade que ela merece. O morno se engana. O morno acha que está bem. O morno ainda se chama de cristão. Ainda canta nos cultos, ainda posta versículos nas redes sociais, mas o coração já resfriou. Spurgeon ensinava que a mornidão espiritual é como um veneno de ação lenta. Ela não mata de uma vez. Ela vai adormecendo a alma, pouquinho a pouquinho, até que a pessoa já não sente mais a presença de Deus, já não chora diante da palavra, já não tem fome da oração, mas ainda não reconhece que está doente. Você já se sentiu assim? Já acordou num domingo pela manhã sem o menor desejo de encontrar com Deus? Já leu a Bíblia por obrigação, como quem cumpre uma tarefa numa lista? Já orou com a boca, mas com o coração completamente em outro lugar? Se a resposta for sim, este vídeo foi preparado para você. Não estou aqui para condenar. Estou aqui porque Deus tem misericórdia sobre os que estão resfriando e porque a sua palavra é poderosa para reavivar até a brasa mais apagada. Em Isaías 42, versículo 3, o Senhor declara que a cana quebrada ele não quebrará e o pavio que fumega não apagará. Deus não descarta quem está fraco. Ele acende de novo. Mas para que isso aconteça, é preciso primeiro reconhecer os sinais. É preciso ter a coragem de olhar para dentro e dizer: Senhor, algo em mim não está bem. Spurgeon dizia que a primeira obra da graça é sempre a iluminação. Antes de curar, Deus ilumina. Antes de restaurar, Ele revela. E é isso que este vídeo pretende ser para você. Uma luz sobre o estado da sua alma. Um espelho espiritual que mostra com clareza o que talvez você tenha evitado enxergar. Vamos falar de 3 sinais concretos, 3 marcas espirituais que indicam que a mornidão entrou na sua vida. Não são sinais obscuros ou difíceis de identificar. São sinais cotidianos, escondidos na rotina, na falta de ânimo, nas escolhas de cada dia. Porque a mornidão não começa com uma apostasia declarada. Ela começa com a oração que foi ficando mais curta, com a Bíblia que foi ficando mais empoeirada, com a voz de Deus que foi ficando mais difícil de ouvir. Então fica comigo até o fim deste vídeo, porque ao terminar, quero que você saia diferente. Não apenas informado, mas tocado. Não apenas consciente, mas disposto a voltar para os braços do Pai com tudo o que você é. Se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora. Aqui a cada semana, a palavra de Deus é pregada com profundidade,
com amor e com o único objetivo de edificar a sua vida espiritual. E antes de continuar, preciso te falar sobre algo que tem transformado a vida de muitas pessoas que acompanham este canal. Temos um e-book chamado 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. São 21 dias de orientações práticas, reflexões e exercícios espirituais para você sair da mornidão e voltar a arder em amor por Deus. O link está no primeiro comentário fixado abaixo deste vídeo. Vale cada minuto do seu tempo. Agora vamos ao primeiro sinal. O primeiro sinal de que você ficou morno na fé é este: a oração virou rotina vazia. Existe uma diferença enorme entre orar e simplesmente repetir palavras. Existe uma diferença entre falar com Deus e apenas falar para o teto. E o cristão morno muitas vezes ainda ora, mas já não encontra ninguém do outro lado. Ou melhor, já não espera encontrar. Pense nisso com cuidado. Quando você era novo na fé, ou quando passou por um momento de avivamento, como era a sua oração? Havia urgência, havia lágrimas, havia uma sensação real de que você estava diante de uma pessoa viva, de um Deus que ouvia, que respondia, que se importava com cada detalhe da sua vida. E hoje? Como está a sua oração hoje? Para muitos que estão lendo ou ouvindo este vídeo, a oração se tornou uma obrigação religiosa, algo que se faz antes de dormir, quase já com os olhos fechados pelo cansaço. Algo que se encaixa num horário, mas que perdeu o peso, perdeu a intensidade, perdeu a intimidade. A Bíblia diz, em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, que devemos orar sem cessar. Essa expressão não significa que você precisa passar 24 horas ajoelhado. Ela significa que a sua vida inteira deve ter o sabor da comunicação com Deus, que o seu coração deve estar sempre voltado para Ele, como uma flor que aponta para o sol. Mas o morno perdeu essa orientação. O morno ainda dobra os joelhos, mas o coração já aponta para outro lugar. Há um detalhe revelador que você precisa observar na sua própria vida. Quanto tempo você consegue ficar na presença de Deus sem se distrair? Não estou falando de perfeição, estou falando de desejo. Porque quando há fogo, há fome. Quando o coração está quente, ele busca a Deus naturalmente, como a criança que corre para os braços da mãe. Mas quando a mornidão entrou, a oração vira tarefa. Você ora por hábito, não por sede. Você ora porque sabe que deve, não porque não consegue deixar de fazê-lo. E isso, meu amigo, minha amiga, é um sinal sério. Em Salmos 42, versículo 1 e 2, o salmista clama: como o cervo anseia pelas correntes de água, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Essa é a linguagem de quem está com o coração quente. Sede, anseio, urgência interior. E você? Quando foi a última vez que sentiu sede de Deus assim? Quando foi a última vez que a oração não foi suficiente, que você queria mais da presença dele, que sair daquele lugar de comunhão era difícil? Se essa memória está distante, se você precisa voltar muito no tempo para encontrá-la, então preste atenção. A mornidão pode ter chegado sem avisar. Mas há ainda um segundo detalhe dentro deste primeiro sinal. O cristão morno não apenas ora menos, ele também para de esperar respostas. Ele faz seus pedidos como quem preenche um formulário, sem expectativa real de que algo acontecerá. A fé que move montanhas foi sendo substituída por uma fé decorativa, uma fé de parede, bonita no quadro, mas sem poder no cotidiano. Jesus disse, em Mateus 7, versículo 7, pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Há 3 verbos ali que exigem movimento, que exigem intenção, que exigem um coração que ainda acredita que Deus age. O morno parou de bater. Ele encostou a mão na porta, mas não tem mais força para insistir. Se você se reconheceu até aqui, não se desespere. O reconhecimento já é o começo da cura, porque Deus não abandonou você. Ele está aqui, neste exato momento, falando ao seu coração através dessas palavras, e Ele está dizendo, volta para mim, e eu voltarei para você. Isso está em Malaquias 3, versículo 7, e é uma promessa que nunca caducou. Agora, da oração vazia, passamos para o segundo sinal, e este talvez seja o mais silencioso de todos, o mais difícil de admitir,
porque ele se esconde por baixo da aparência de uma vida normal e ocupada. O segundo sinal de que você ficou morno na fé é este: a palavra de Deus perdeu o sabor para você. Há uma frase no livro de Jó, no capítulo 23, versículo 12, que me toca profundamente toda vez que a leio. Jó, em meio ao sofrimento mais intenso, diz: guardei as palavras da sua boca mais do que a minha porção necessária, mais do que o alimento, mais do que o pão cotidiano. A palavra era o que sustentava Jó, era o que o mantinha de pé quando tudo ao redor desabava. E o cristão que está quente na fé entende isso. Para ele, abrir a Bíblia não é uma tarefa, é um encontro. É como abrir uma carta do ser mais amado, sabendo que cada linha foi escrita pensando em você. Mas o cristão morno perdeu esse sabor. A Bíblia pode estar na mesa de cabeceira todos os dias, mas ela já não fala. Ou melhor, ela fala, mas o coração já não ouve. As palavras entram pelos olhos, passam pela mente e escorregam sem deixar rastro, sem tocar, sem transformar. Você reconhece isso? Já leu um capítulo inteiro e, ao terminar, não conseguiu lembrar de uma única coisa que leu? Já ficou com os olhos no texto, mas com a mente em outro lugar completamente diferente? Isso não é apenas falta de concentração. Isso é sintoma espiritual. O salmista diz no Salmo 119, versículo 103, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, são mais doces do que o mel à minha boca. Isso é a experiência de quem está vivo espiritualmente. A palavra tem sabor, tem doçura, tem peso e presença. Quando a mornidão toma conta, esse paladar espiritual adormece. E a pessoa começa a buscar estímulos em outros lugares, em entretenimento, em redes sociais, em conversas, em qualquer coisa que produza alguma sensação, porque a palavra já não produz mais aquele frescor de antes. E aqui está o perigo. O cristão morno não para de ler a Bíblia necessariamente. Ele pode até continuar lendo, mas ele lê por obrigação, por costume, por aparência. Ele lê sem expectativa de ser encontrado por Deus naquelas páginas. E quando você lê sem expectativa, você não recebe. Não porque Deus não fale, mas porque o coração já não está aberto para ouvir. Hebreus 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Viva. A palavra está viva. Mas para que ela corte, para que ela alcance, o coração precisa estar aberto, precisa estar receptivo, precisa estar faminto, e é exatamente essa fome que a mornidão apaga. Vamos ao terceiro sinal, que é talvez o mais revelador de todos, porque ele aparece não apenas na vida devocional, mas nas escolhas práticas, nos relacionamentos, nas prioridades do dia a dia. O terceiro sinal de que você ficou morno na fé é este: as coisas do mundo passaram a competir com as coisas de Deus, e você parou de perceber. Este é o sinal mais perigoso dos 3. Não porque seja o mais intenso, mas porque é o mais silencioso. Ele não chega com estrondo. Ele não aparece de repente numa decisão escandalosa ou num pecado óbvio. Ele chega devagar, embrulhado em coisas que parecem completamente normais. Uma série a mais na televisão, uma hora a mais nas redes sociais, uma conversa que vai se alongando sobre assuntos que não edificam, um fim de semana que começa a ser preenchido com compromissos que não deixam espaço para Deus. E de repente, sem que você tenha tomado nenhuma decisão consciente, as prioridades foram se reorganizando. E Deus foi ficando para o fim da lista. Jesus falou sobre isso com uma clareza que corta a alma. Em Mateus 6, versículo 24, ele disse: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não existe meio termo diante de Deus. Não existe uma fé de 40%. Ou o coração está entregue, ou ele está dividido. E o coração dividido é o retrato exato da mornidão. O cristão morno não abandonou Deus formalmente. Ele ainda o reconhece como Senhor. Ele ainda faz parte de uma comunidade religiosa. Mas na prática, no cotidiano, nas escolhas pequenas de cada dia, o mundo foi ganhando espaço e Deus foi perdendo. E há um detalhe que revela essa divisão com precisão. O que você faz com o seu tempo livre?
Não estou falando de lazer. Lazer é saudável, é necessário. E Deus não chama ninguém para uma vida de angústia constante. Estou falando daquele tempo livre que você tem, aquele espaço entre os compromissos, aquela hora antes de dormir, aquele momento de descanso no fim do dia. O que você faz com ele? O cristão que está quente na fé usa esses momentos para alimentar o espírito, para ouvir uma palavra, para meditar em algum versículo, para simplesmente estar quieto diante de Deus. Mas o cristão morno usa esses mesmos momentos para consumir o que o mundo oferece, sem nem perceber que está trocando o eterno pelo passageiro. O apóstolo Paulo escreveu em Colossenses 3, versículo 2: Pensai nas coisas que são lá do alto e não nas que são cá da terra. Essa é uma instrução direta. O cristão vivo tem os pensamentos orientados para o alto. O cristão morno tem os pensamentos presos ao nível do chão. E não pense que isso é apenas uma questão de disciplina. É uma questão de amor. Porque aquilo que você ama, você pensa. Aquilo que ocupa o seu coração, ocupa a sua mente. Se Deus está em primeiro lugar de verdade, Ele aparece nos seus pensamentos naturalmente, nos seus planos, nas suas conversas, nas suas escolhas. Mas quando a mornidão entrou, Deus vai sendo empurrado para a periferia da vida. Ele ainda está lá, mas já não está no centro. E isso muda tudo. Há ainda outro aspecto dentro deste terceiro sinal que precisa ser dito com toda a clareza. O cristão morno começa a tolerar o que antes o incomodava, pecados que antes o perturbavam, atitudes que antes o constrangiam, conteúdos que antes ele evitava. Com o tempo, a consciência vai sendo anestesiada. O que antes doía, já não dói mais. E essa insensibilidade é um dos sinais mais graves da mornidão espiritual. Paulo descreve isso em Efésios 4, versículo 19, quando fala de pessoas que, afastadas de Deus, chegaram a um ponto em que perderam todo o sentimento. É uma expressão poderosa. Perderam o sentimento. A consciência moral foi se apagando, a sensibilidade espiritual foi diminuindo, até que o que era impensável se tornou comum. O cristão morno não chega necessariamente a esse extremo, mas ele caminha nessa direção quando para de se incomodar com o pecado, quando começa a justificar o que antes confessava, quando a voz do Espírito Santo vai ficando cada vez mais difícil de ouvir porque foi sendo ignorada repetidas vezes. Em Gálatas 5, versículo 17, Paulo explica que a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Há uma tensão constante na vida cristã, e o cristão saudável vive nessa tensão, lutando, resistindo, buscando a graça para vencer. Mas o cristão morno cansou da luta. Ele não entregou tudo ao pecado, mas parou de resistir com a mesma intensidade de antes. E essa perda de resistência é visível nas escolhas cotidianas. No que ele assiste, no que ele ouve, no que ele ri, no que ele permite entrar na sua casa, na sua mente, no seu coração. Agora quero que você faça algo corajoso. Quero que você pense honestamente sobre a sua semana passada, não sobre o que você fez na igreja, não sobre os versículos que você compartilhou nas redes sociais, mas sobre os momentos privados, sobre as escolhas que ninguém viu a não ser Deus. Como estava o seu coração nesses momentos? Essa pergunta não é para te condenar, é para te despertar, porque o mesmo Deus que revelou esses 3 sinais neste vídeo é o Deus que está pronto para restaurar. Ele não está te mostrando isso para te humilhar, mas para te curar. Em Apocalipse 3, versículo 19, logo depois de reprovar a tibieza da igreja de Laodiceia, Jesus diz algo que transforma completamente o tom da mensagem. Ele diz: Eu repreendo e disciplino a todos os que amo. Sê zeloso, pois, e arrepende-te. Ele repreende porque ama. A repreensão de Deus não é rejeição, é cuidado. É o pai que sacode o filho adormecido porque não quer que ele perca o que foi preparado para ele. E logo em seguida, no versículo 20, vem uma das promessas mais belas de toda a Escritura. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Jesus está do lado de fora, não porque ele se foi, mas porque você fechou a porta sem perceber, e ele está batendo. Está chamando. Está esperando que você abra. Reconheceu os sinais. Então deixa ele entrar.
E na próxima parte deste vídeo, vamos entender como essa restauração acontece de verdade, o que significa voltar a arder na fé e como sair da mornidão para um lugar de chama viva diante de Deus. Agora que reconhecemos os sinais, precisamos falar sobre o caminho de volta. E quero te dizer algo que talvez ninguém tenha dito para você com essa clareza. Sair da mornidão não começa com um esforço humano extraordinário. Começa com uma decisão do coração. Não é sobre fazer mais. Não é sobre adicionar mais compromissos religiosos à sua agenda. Não é sobre se inscrever em mais um curso bíblico, participar de mais um retiro espiritual ou ler mais capítulos da Bíblia por dia. Essas coisas podem ser boas, mas se o coração ainda estiver fechado, elas não passarão de camadas externas sobre um problema interno. A restauração começa onde toda a obra verdadeira de Deus começa, no arrependimento. Em Lucas 15, Jesus conta a parábola do filho pródigo. E há um versículo nessa história que me parece o mais importante de todos. No versículo 17, a Bíblia diz que o filho pródigo, depois de ter desperdiçado tudo e se encontrar na miséria, caiu em si. Caiu em si. Essa é a expressão que define o início da restauração. Não foi quando chegou em casa, não foi quando o pai o abraçou, foi antes disso. Foi quando ele, sozinho, no meio dos porcos, decidiu encarar a realidade. E é isso que Deus está te convidando a fazer agora. Cair em si. Encarar com honestidade o estado do seu coração. Não com condenação, mas com clareza. Porque você não pode sair de um lugar que você não admite estar. O arrependimento genuíno não é um sentimento de culpa paralisante. É uma mudança de direção. A palavra grega usada no Novo Testamento para arrependimento é metanoia, que significa literalmente uma mudança de mente, uma transformação na forma de pensar. Não é apenas sentir que errou, é decidir pensar diferente, agir diferente, viver diferente. E essa decisão, quando tomada de verdade, abre uma porta que nada mais consegue abrir, a porta da graça restauradora de Deus. Em Joel 2, versículo 12 e 13, o Senhor fala ao seu povo com uma ternura que desfaz qualquer ideia de um Deus distante e indiferente. Ele diz: "Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum e choro e pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade." Deus não quer a performance do arrependimento. Ele não quer as vestes rasgadas, o choro ensaiado, a demonstração pública de humildade. Ele quer o coração rasgado. Ele quer o interior partido, aberto, entregue, porque é nesse coração partido que Ele derrama a sua graça como chuva sobre terra seca. Mas há um segundo passo nesse caminho de volta, e ele é tão importante quanto o primeiro. Depois do arrependimento, vem o reacendimento intencional da chama. O fogo espiritual não se mantém sozinho. Assim como uma fogueira precisa de lenha constante para continuar ardendo, a fé precisa ser alimentada. E o cristão que saiu da mornidão precisa criar novos hábitos, novas disciplinas espirituais, não por obrigação religiosa, mas por amor a Deus e por entender que a alma precisa de alimento tanto quanto o corpo. O rei Davi entendeu isso profundamente. No Salmo 51, depois de reconhecer o seu pecado e clamar por restauração, ele não apenas pediu perdão, ele pediu renovação. No versículo 10, ele ora assim: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto." Ele sabia que não bastava limpar o passado, era preciso renovar o presente. Era preciso que algo novo nascesse por dentro. E Deus ouve essa oração. Sempre ouviu, sempre ouvirá. Uma das formas mais práticas de reacender a chama é recuperar os lugares de encontro com Deus que você foi abandonando. Talvez tenha sido aquele momento de oração de manhã cedo, antes de o dia começar. Talvez tenha sido aquela leitura cuidadosa da palavra, não corrida, não apressada, mas meditada, saboreada, internalizada. Talvez tenha sido aquele momento de adoração genuína, não necessariamente em um culto, mas sozinho, no quarto, diante de Deus, cantando ou simplesmente ficando quieto.
Esses momentos não são rituais vazios. São pontos de conexão real com o Deus vivo. E quando você os recupera com intenção e com coração aberto, a chama começa a voltar. Devagar às vezes, mas ela volta. O profeta Isaías traz uma das promessas mais energizantes de toda a Escritura para quem está cansado, para quem está esvaziado, para quem perdeu as forças espirituais. Em Isaías 40, versículo 31, ele escreve: Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esperar no Senhor. Essa expressão não significa ficar passivo, significa se posicionar diante dele com expectativa. Significa voltar ao lugar de dependência, de confiança, de abandono nas mãos de Deus. E quando você faz isso, quando volta a esperar nele de verdade, algo acontece por dentro. As forças se renovam, a chama recomeça. Há ainda um terceiro elemento nesse processo de restauração que precisa ser mencionado, e ele envolve os seus relacionamentos espirituais. A mornidão se alimenta do isolamento. O cristão que se afastou da comunidade, que parou de se reunir com outros irmãos, que perdeu os vínculos com pessoas que o edificam, está muito mais vulnerável à frieza espiritual do que aquele que mantém esses laços vivos. Hebreus 10, versículo 24 e 25, diz claramente: Consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos, como é costume de alguns, antes exortemo-nos uns aos outros. A reunião dos irmãos não é opcional para o cristão. Ela é parte do design de Deus para a saúde espiritual. Quando você está ao lado de pessoas que estão ardendo na fé, o calor se transmite. A chama de um acende a de outro. Então, se a mornidão entrou na sua vida, olhe também para o seu círculo de relacionamentos. Você está rodeado de pessoas que te puxam para cima ou para baixo? Suas conversas mais frequentes edificam ou esvaziam? Você tem alguém com quem possa ser honesto sobre o estado da sua alma? Essas perguntas não são para te envergonhar. São para te ajudar a construir as condições certas para o fogo voltar a arder. Porque Deus age em comunidade. Ele usa os irmãos para falar, para encorajar, para repreender com amor, para segurar quando você está prestes a cair. O caminho de volta da mornidão é real, é possível. E começa agora, neste momento, com a decisão de abrir o coração novamente, de não mais se contentar com uma fé decorativa, de voltar a querer Deus com tudo o que você tem. E na parte seguinte, vamos aprofundar ainda mais essa jornada de restauração, entendendo o que significa viver com a chama acesa no cotidiano, não apenas nos momentos de culto, mas em cada detalhe da vida prática. Viver com a chama acesa no cotidiano é uma arte que poucos ensinam, mas que todo cristão precisa aprender. Porque é muito fácil se sentir espiritualmente vivo dentro de um culto, com a música tocando, com a palavra sendo pregada, com irmãos ao redor. O desafio real está no que acontece depois que você sai daquele lugar. O desafio está na segunda-feira de manhã, no trânsito, no trabalho, nas discussões familiares, nas frustrações do dia a dia. É ali, na vida comum, que a fé é testada de verdade. E é ali que a mornidão encontra terreno fértil para crescer, porque ali não há culto, não há pregação, não há adoração coletiva. Há apenas você e o mundo ao seu redor. Então, como se mantém o fogo aceso fora do templo? A resposta está numa compreensão que transforma completamente a forma como você vê a vida cristã. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz algo que deveria mudar tudo para nós. Em 1 Coríntios 10, versículo 31, ele escreve: Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo. Não apenas os momentos de devoção, não apenas os cultos e os dias de jejum. Tudo. O almoço, o trabalho, a conversa, a forma como você dirige, a forma como você trata o atendente no supermercado. Tudo pode ser um ato de adoração quando feito com o coração voltado para Deus. Essa compreensão é o que diferencia o cristão que vive com a chama acesa daquele que apaga o fogo assim que sai da igreja. O primeiro entende que não existe separação entre o sagrado e o secular na vida do crente.
Toda a vida é sagrada quando entregue a Deus. E essa entrega transforma cada momento ordinário num momento de comunhão com o Pai. Mas para que isso seja real, e não apenas uma ideia bonita, é preciso desenvolver o que os antigos chamavam de prática da presença de Deus. É a consciência constante de que Ele está aqui, não apenas no templo, não apenas na oração, mas aqui, agora, neste momento, neste ambiente, nesta conversa. O salmista capturou essa consciência de forma belíssima no Salmo 139, versículos 7 ao 10, quando escreveu: Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu lá estás. Se fizer no Seol a minha cama, lá estás tu também. Se tomar as asas da alvorada e pousar no extremo do mar, mesmo ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Não há lugar onde Deus não esteja. E quando você internaliza essa verdade, quando ela sai da cabeça e desce para o coração, a mornidão não encontra mais espaço para se instalar, porque a mornidão se alimenta do esquecimento. Você esquece que Deus está presente, e aí a vida vai tomando outras direções, outros sabores, outros centros, Mas quando você vive lembrando, quando você cultiva a consciência da presença dele em cada detalhe, a vida inteira adquire um peso, uma profundidade, uma dimensão que o mundo jamais consegue oferecer. Há uma prática concreta que quero te sugerir, e ela é simples, mas transformadora. Ao longo do dia, nos momentos de transição, entre uma tarefa e outra, entre uma reunião e outra, antes de entrar em casa depois do trabalho, nesses breves espaços de tempo, volte conscientemente a sua atenção para Deus. Não precisa ser uma longa oração. Pode ser apenas uma frase: Senhor, estou aqui, você está comigo. Que a sua vontade seja feita nesse próximo momento. Essa pequena atitude, repetida ao longo do dia, reconstrói a consciência da presença de Deus e vai alimentando a chama que a mornidão tentou apagar. Paulo chamava isso de orar em todo o tempo pelo Espírito, como está escrito em Efésios 6, versículo 18. Não é uma oração longa e elaborada a cada hora. É uma postura interior de abertura constante para Deus, uma disponibilidade permanente de ouvir, de obedecer, de ser guiado. E tem mais. O cristão que quer manter o fogo aceso precisa também aprender a alimentar a sua alma com as coisas certas, porque aquilo que você consome forma o que você é. Aquilo que entra pelos seus olhos e pelos seus ouvidos vai moldando o seu coração, quer você queira ou não. Não é moralismo, é uma lei espiritual. Em Provérbios 4, versículo 23, a sabedoria avisa: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração é a fonte. E o que você coloca na fonte determina a qualidade da água que sai dela. Se você alimenta o coração com conteúdo que esvazia, que sensacionaliza o pecado, que normaliza o que Deus condena, não espere que a chama permaneça viva. Ela será sufocada pela fumaça do que você consome. Isso não significa que você precisa se isolar do mundo ou que não pode ter lazer e descanso. Significa que você precisa ser intencional. Significa que você precisa fazer escolhas conscientes sobre o que deixa entrar na sua mente e no seu coração, porque essas escolhas têm consequências espirituais reais. O cristão que vive com o fogo aceso não é aquele que nunca é tentado, nunca sente cansaço espiritual, nunca passa por momentos de secura. Ele é humano como você, mas ele aprendeu a reconhecer quando a chama começa a diminuir, e ele age. Ele volta para o lugar de intimidade com Deus. Ele humilha o coração. Ele abre a Bíblia não por obrigação, mas por necessidade. Ele chama um irmão e pede oração. Ele não deixa a brasa morrer, porque existe uma diferença entre passar por uma noite fria e deixar o fogo se apagar completamente. Todo cristão passa por noites frias, momentos de silêncio, de dúvida, de cansaço. Isso faz parte da jornada. Mas o cristão maduro sabe que a noite passa. Ele sabe que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, como está no Salmo 30, versículo 5. E ele se agarra a essa promessa enquanto espera o amanhecer. Você está numa noite fria agora? Está sentindo que a chama está baixa, quase apagada? Então se agarre a essa promessa. Amanhã vem.
A restauração é real. E Deus, que começou a boa obra em você, é fiel para completá-la, como diz Filipenses 1, versículo 6. Não desista. Não se contente com a mornidão. Você foi criado para arder. Você foi chamado para viver com o coração em chamas pelo Deus que te amou antes que você o amasse. E agora chegamos à parte final deste vídeo, onde vamos juntar tudo o que foi dito e encerrar com a mensagem que Deus quer deixar no seu coração hoje. Chegamos ao fim, mas espero que algo dentro de você tenha começado. Vimos os 3 sinais da mornidão: a oração vazia, a palavra sem sabor e o mundo competindo com Deus. Vimos o caminho de volta pelo arrependimento, pelo reacendimento intencional e pela prática da presença de Deus no cotidiano. Agora, a decisão é sua. Deus está à porta, batendo. Você vai abrir? Se este vídeo tocou o seu coração, deixa o seu like, escreve nos comentários o que Deus falou para você hoje. Isso edifica a toda a nossa comunidade. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma mensagem e continue assistindo aos próximos vídeos que aparecem na tela agora. E se você quer aprofundar essa restauração de forma prática, o nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus foi feito exatamente para esse momento da sua vida. O link está no primeiro comentário fixado. Que Deus abençoe cada um de vocês ricamente. Até a próxima mensagem.